Olá, irmãos, um bom dia para vocês que vão me assistir nesse domingo. O evangelho desse domingo está em São Mateus, capítulo 4, versículos do 1 ao 11. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e lhes disse: Se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O demônio transportou-o a uma cidade santa, colocou-o num ponto mais alto do templo e disse-lhes: Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito: Ele deu a seus anjos ordens a teu respeito. Eles te protegerão com as mãos, com cuidado para não machucares o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio transportou-o uma vez mais a um monte muito alto e lhes mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhes: Eu te darei tudo isso se prostrando-te diante de mim e me adorares. Respondeu-lhe Jesus: Para trás, Satanás, pois está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Em seguida, o demônio o deixou e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, o evangelho desse nosso domingo, Deus vem aqui nos ensinar. É por meio da obediência da palavra que seremos salvos. Meu amigo e minha amiga, uma das grandes coisas que nos ajuda a conseguir a salvação é obedecer à palavra de Deus. É obedecer a Deus, obedecer o que Deus nos ensina. Aqui no evangelho, Deus aqui nos ensina aqui dois tópicos principais. Primeiro tópico, nós podemos ver, Jesus Cristo é levado ao deserto. Ele começa ali a quaresma, que é os 40 dias de jejum. E lá ele é tentado pelo demônio. E no primeiro tópico Deus fala, quando o demônio pede para ele transformar os pedra em pão para ele comer, o demônio tenta fazer ele quebrar o jejum logo no último dia da quaresma. Mas Jesus Cristo logo responde para ele assim: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra sai da boca de Deus. O demônio tentou fazer Jesus quebrar um jejum. Mas o que Jesus Cristo foi? Ele foi obediente. Ele obedeceu a palavra. Ele obedeceu às normas de Deus até no último momento. Lá na primeira leitura de hoje, Deus fala sobre Adão e Eva, sobre o pecado que Adão e Eva cometeu. Jesus Cristo lá criou o jardim do Éden. E lá criou lá a árvore e lá Deus proibiu eles comer o fruto lá para que, se não me engano, acho que foi da árvore da sabedoria, que tinha lá a árvore do bem e do mal. E, no entanto, a serpente enganou a Eva, falou: se você comer, você vai cair as escamas dos teus olhos, você vai ter sabedoria que nem Deus. Aí Eva, por causa da desobediência, acabou comendo, desobedeceu a palavra. E o que aconteceu quando ela desobedeceu? O pecado entrou no mundo, entrou também dentro deles, que eles desobedeceram a palavra de Deus, comeu o fruto do pecado. E o pior de tudo, o que aconteceu por causa da desobediência, além do pecado que entrou no mundo? Adão e Eva perdeu a salvação. Ou seja, lá um lugar tão lindo que não tinha nada que faltava, eles perderam até mesmo um cantinho da paz que Deus fez para eles. Mas por que perdeu? Por causa da desobediência. Meu amigo e minha amiga, é a mesma coisa somos nós. Não só de pão vive o homem, mas toda palavra sai da boca de Deus. Nós precisamos ser obedientes. Não é só de luxúria, não é só de riqueza, não é só de família, não é só de dinheiro que nós vamos ter alegria, não. A maior alegria também vem da palavra de Deus, vem da obediência. Se nós não for obedientes à palavra de Deus, não adianta nós ter riqueza, ter dinheiro, ter família, não adianta.
nós não vamos ter paz. E o melhor de tudo, nós não vamos ser salvos. Nós não vai ser salvo. Esse é o pior de tudo, é que nós não vai ser salvo, meu amigo e minha amiga. É por isso que Deus fala, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra sai da boca de Deus. Mas por que Deus fala assim? Nós somos vivos se nós obedecer a palavra. Aquele que desobedece a palavra e que acha que pecar, não existe pecado, não existe condenação, pode ser morto para o pecado. Adão e Eva foi morto para o pecado, inclusive eles achou que não custava nada desobedecer, ele foi fraco. E o que aconteceu? Ele foi condenado, perdeu a paz, ou seja, perdeu lá que Deus tinha dado. É por isso que fala lá na passagem aqui, na primeira leitura, que eles estavam nus. O sentido nus que eles quis dizer é que eles ficaram sem tudo, ficou sem graça, ficou sem perdão, ficou sem alegria, ficou sem a salvação, ficou sem Deus. Mesma coisa somos nós, meu amigo e minha amiga. Quando nós desobedecemos a palavra de Deus, nós perdemos tudo que nós tínhamos. Nós perdemos a paz, nós perdemos a alegria, nós perdemos Deus, nós perdemos a salvação, nós perdemos o amor. Portanto, nós precisamos ser obedientes a Cristo. Aqui entra o segundo e último tópico, que logo Deus fala aqui, no último versículo, no finalzinho do versículo 9, Deus fala, para trás, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Meu amigo e minha amiga, nós só devemos que preocupar em adorar a Cristo, em obedecer a Cristo. Então isso quer dizer que se meu pai e minha mãe me brigou comigo, eu posso desobedecer? Não, eu não quero dizer desse jeito. Mas o que eu quero dizer é que a única coisa que nós devemos que parar de obedecer é o mundo, é Satanás, é o pecado, é a vontade da carne, a vontade do ser humano. É isso que nós devemos que parar de obedecer e passar a obedecer a Deus, obedecer o que o pai e a mãe da gente nos ensina, que é o caminho certo, pegar as coisas boas para nós. Igual Deus falou aqui, só adorarás só o Senhor teu Deus, só a Ele servirá. Nós devemos que obedecer somente a Cristo e parar de obedecer o mundo, parar de obedecer a vontade da carne, parar de obedecer tudo que as pessoas falam com nós, assim, depender, as pessoas que acabam incentivando nós a querer parar de ir para a igreja ou depender de servir a Cristo. Então, meu amigo e minha amiga, igual no Evangelho de hoje Deus fala, é por meio da obediência da palavra que seremos salvos. Se você quer ser salvo, se você quer alcançar a salvação eterna, o reino de Deus, procure a obedecer o Evangelho. Jesus Cristo, ele obedeceu a Deus até o teu último respiro, que morreu em uma morte de cruz. É por isso que nós também devemos ser salvos. É por isso que nós devemos também, foi por isso que nós fomos salvos, porque ele obedeceu até o último momento a Deus. E a mesma coisa de nós. Se nós queremos também ser salvos e alcançar a salvação e vencer a morte do pecado, vencer Satanás, nós precisamos que obedecer a Cristo até o último momento da nossa vida. Aquele que obedece a Cristo, obedece a palavra, esse vai alcançar a salvação, vai conseguir o reino de Deus, porque Satanás não vai enganar. Satanás não derrotou Jesus Cristo porque ele não desobedeceu. Se nós procurar a obedecer a Deus até o último momento da nossa vida, Satanás não vai nos derrotar, mas sim, nós vamos derrotar ele e nós vamos conseguir alcançar a salvação, que é ao lado de Deus, que é o reino de Deus, e vamos conseguir esse jardim bom, que é o reino dos céus. Amém, irmãos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Deixa o like aqui não deixou, se inscreve no meu canal que não é inscrito, ativa o sininho para receber os vídeos diários da Palavra de Deus, e um bom dia para vocês que vão me assistir nesse domingo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua Mãe Maria Santíssima e nosso glorioso São José.